E agora, pessoal, que a gente já configurou o PHP Unity, a gente pode fazer os nossos testes de controller também. Só que aqui eu tenho que lembrar que o controller carrega uma view e a gente teria que ter acesso a essa view para verificar se essa view tem os dados corretos. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá na pasta testes, vamos criar um arquivo, uma pasta dentro do pasta Unity chamada controllers. E dentro desta pasta a gente vai criar um new file aqui chamado problem test, não, problem controller problems controller test.php. Abrir a tag PHP, namespace, tests /unity /controllers. E aqui vai ser o class problems controller test. Lembrando a convenção. E aqui ele vai estender, por enquanto, de test case, que é o nosso arquivo de configuração de testes. Então aqui a gente vai fazer public function e o que a gente vai testar? Test show, ou não, melhor, test all list test list all problems. E lembrando, pessoal, que o teste é responsável pelos dados, pelo registro dos dados que ele precisa. Então, eu vou criar aqui dois problemas. Então, aqui vai ser problem, ou melhor, new problem, né? Com title, problem 1. E vou criar mais um, que é o title, problem 2. Vou salvar eles, né? Vou fazer um for each mesmo para salvar. E aqui vai ser problem -save para a gente salvar. E aí a gente vai fazer um assert para verificar se existe esse problema. Só que aqui, pessoal, o problema é que eu tenho que pegar o resultado da saída do index, da execução do index do controller. Então tem que ter um controller, né, que a gente vai testar, que é o new problems controller. E quando a gente executar o index, ele gera uma saída, um output, né? E a gente precisa pegar esse output que vai ser a resposta do index, né? Então, para isso, a gente vai usar o obstart, que a gente já usou lá no render, para jogar toda a saída a partir desse ponto para o buffer. Depois a gente vai ter uma resposta, né? Vou colocar aqui como resposta, um response, que a gente vai pegar a partir de obflush. E por último a gente vai dar ou melhor, obflush não, obget contents. E por último a gente vai dar um clean, que vai ser end clean, para limpar a saída. E aí a gente vai poder usar uma expressão regular, por exemplo aqui, para dizer que, usando aqui o assert match regular expression, e verificar, por exemplo, se o nosso problem zero, na verdade por os dois, então eu poderia fazer o mesmo for each aqui. Fazer o mesmo for each. Se o nosso problem get title
ele está incluído onde? Na resposta de saída. Então, vamos verificar se ele está incluído aqui na resposta de saída. Então, se a gente executar nosso teste agora, novamente, Docker, compose, run, CRM, PHP, test scholar. Agora ele tem 3 testes, 5 assertion e passou esses testes. Quer dizer que ele salvou e verificou que o index carregou um HTML, uma resposta que tem esse teste. Ó. Se a gente até salvar, mudar o salvar, ele dá erro, ele falha. Ó. Que não salvou o arquivo. E até dá erro na execução aqui, ó, que ele não pode abrir o arquivo. Na verdade, isso é um problema. Se a gente pegar aqui nosso model, a gente também no WAL usa o file e se o arquivo não existir, dá erro. A gente poderia usar aqui if not file exist, né? Self dbpath return vazio, para não executar o erro e retornar um array vazio. Se a gente fizer isso, executar, a gente vai ver que ele carregou o HTML, mas não tem os problemas que deveria ter, que é os registros, porque eu não salvei aqui. Se eu salvar, ele vai ter os dois em retorno HTML. E a gente consegue testar também o nosso controller. Só que essa chamada aqui fica um pouco estranha, né? Meio feia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um base controller test.php e jogar esse cara para cá. Mas só para aproveitar aqui, Unity Controllers. Na verdade aqui não vai precisar, nem esse cara. E aqui a gente vai mudar para Base Controller Test. E aqui a gente vai ter um método que eu vou chamar de get. E ele vai receber 2 parâmetros. Um é ação e outro é o controller. E aqui ele pode ser definido como string, né? E aqui um void de... Não, na verdade ele vai retornar uma string. E a gente vai fazer o que? Olha só o que a gente vai fazer. Então aqui a gente vai pegar o controller e quem a gente vai instanciar, na verdade, é o controller, que é o parâmetro, né? E a gente vai fazer aqui a mesma execução e aqui a gente vai retornar a resposta no controller. E o que isso vai nos ajudar? Aqui no base, no problems controller, ao invés de a gente estender de test case, a gente vai estender de base controller test, que é o nosso controller test de base. E aqui para ficar menos o código ficar mais bonito e não repetir tanto, todo esse código vai ser extraído para o base. E aqui a gente vai usar o this-get. E eu vou dizer que a action vai ser um index e o controller vai ser, e aqui eu tenho que passar o caminho todo, né? App barra controllers barra problems controller. Vai ser esse cara, ele vai dar a resposta. E eu vou verificar por expressão regular se ele tem o conteúdo que a gente espera. Executando. Vamos ver o que deu erro. App controllers problems controller not found. Em lista R. Porque eu passei as barras erradas, né? Se a gente até olhar lá em cima, a barra é a barra invertida, né? Executando. Agora deu um warner, né? Por que ele deu um warner? No found test in base controller test. Ah, aqui é um problema. A gente se usar como teste, ele vai procurar teste. Na verdade, a gente precisa definir essa classe como abstrata, porque ninguém deve instanciar. E aqui a gente vai dizer que é um base controller test case.
ou um controller test case só, que é o nosso. E aqui a gente vai renomear para controller test case. Executando. Deu mais um Warner Base Controller Test Case. Não foi encontrado porque a gente precisa renomear corretamente. Aqui, model. Ele está na mesma pasta, então não precisa do namespace da inclusão. Executando Base Controller Test. Not found in Base Controller Test. Ah, sim. Precisamos renomear aqui também para o novo nome, senão ele não acha. E agora sim os testes passam corretamente. E ficou interessante também aqui a nossa execução dos testes de controller. Para finalizar esta parte do vídeo, vamos fazer um git add, git commit, -am, write some controllers tests. Então, a gente criou alguns testes de controller. E para finalizar a parte dos testes, né? Precisa escrever mais testes, é claro. A gente está focando mais na configuração. O que a gente vai fazer? Git push origin. Vou mandar esse branch e fazer a merge dele. O que foi? Indo no nosso browser, no nosso navegador, né? A gente vai aqui nas PRs, né? Vamos criar PR. Aqui. Setup PHP Unity. Essa é 21. Aqui. Configuração. PHP Unity. E escritas de 2 testes para o model e 2 testes para o controller. Então aqui a gente tem a parte de testes e vou colocar aqui, a gente levou 1h30. Fazendo o squash merge, né? Se quiser conferir os arquivos modificados, né? Foram 17. Então a gente pode fazer o squash merge e deletar o branch. Voltando no VS Code, né? Posso dar um git checkout main. Git checkout main. Git status. E um git pull origin main. Pode ver que ele identificou o cache e o env, mas depois do pull tá certinho. O git status tá ok. Já atualizou o git ignore e não tá vendo mais esses arquivos.